galera, Bianca Guiar por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é sobre 3 principais erros que um empreendedor pode cometer ao abrir o próprio negócio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve, comenta e compartilha com quem você acha que convém estar tendo acesso a este conteúdo e bora pro vídeo. Bom, primeiro, principal e talvez um dos maiores erros de um empreendedor quando ele inicia o seu negócio próprio, às vezes um negócio assim que foi sonhado, foi pensado há mais de anos para poder ser concretizado, é pensar em desistir. Gente, quando alguém vê algum empreendedor, algum comerciante de bairro pequeno ou até mesmo no centro da cidade e vê ele ali trabalhando, falando entusiasmado do próprio negócio, isso querendo ou não acaba que dando uma certa confiança, passando uma certa confiança de que aquilo talvez seja interessante e não deixa de ser realmente, né? É muito bom você não ter patrão, né? Não dar obediência a patrão a princípio, mas talvez essa seja uma das maiores dificuldades aí no comércio, tá bom? Porque quando você inicia num comércio, é que você consegue ter a amplitude que é o trabalho no comércio, o dia a dia no trabalho com o comércio, tá bom? Daí acaba que vão aparecendo motivos infinitos, incontáveis, para que você acabe pensando muito em tomar essa decisão ou simplesmente acabe desistindo do seu negócio. Eu vou passar para vocês agora assim rapidamente quais foram os principais primeiros motivos que fizeram eu pensar lá no início em desistir. É claro que uma vez ou outra a gente, como ser humano, falhos que somos, a gente acaba que se deixando levar por algum outro fator externo, alguma coisa que não deu certo naquele dia, a gente acaba se frustrando. Então, infelizmente, essa coisa de pensar em desistir é algo que a gente precisa vir trabalhando dia a dia, entendendo quais são os nossos propósitos. E isso não estou falando nem de comércio, nem de prospecção comercial, não. Estou falando na questão pessoa física. Porque, querendo ou não, com o tempo a gente entende que para uma coisa funcionar bem, a parte mental, física tem que estar bem também para os dois conseguirem andar juntos, né? Não adianta, por exemplo, você aí que às vezes conhece um mercadinho, um comércio que está infelizmente falindo ou que o dono está desanimado, não tem mais aquele ânimo, não tem mais aquela coragem. Não adianta você aí ter coragem e querer ajudar ele se ele mesmo não querer ser ajudado, tá bom? Por isso é muito importante a gente sempre estar refletindo, sempre estar atento a essa questão do que, não do que te fez chegar até aqui, mas sim de o que te motiva a seguir no trabalho comercial, no trabalho com o comércio, tá bom? Então, lá no início, quais foram os motivos que me fizeram pensar em desistir? Primeiro, com certeza, a monotonia que é início de comércio de bairro. Não sei como que é o fluxo de pessoas aí no comércio de bairro de vocês, mas quando a gente iniciou, as pessoas aqui eram muito apegadas a ir somente em supermercados. Digamos que os comércios de bairro, os comérciozinhos pequenininhos não tinham uma fama muito legal em relação a preço por aqui. Então isso fazia com que as pessoas iam longe, andar longe por conta de querer ir em mercado grande. Então até a gente conseguir se fixar na questão de não ser um mercadinho careiro, demorou bastante. E automaticamente se demorou, porque também automaticamente demorou a ter aquele giro de pessoas, giro de clientes, mesmo que fosse para conhecer o mercadinho. E uma segunda coisa que eu vou falar bem rapidamente com vocês também, que fez a gente pensar em desistir lá no início, foi a falta de fornecedores. Aliás, falta de credibilidade com os fornecedores. Então, digamos que, infelizmente, tentativas anteriores frustradas desses fornecedores de quererem ajudar dando carta branca para o início de um comerciante conseguir comprar com prazo, então, querendo ou não, acaba que todo mundo sofre por conta de alguém que deixou a desejar nesse quesito. Então, foi muito complicado no início para conseguir fazer com que os fornecedores nos dessem credibilidade de estar comprando no boleto com eles
mais mix de produtos, mais mercadorias diferenciadas do que a gente tinha no início. Graças a Deus, quem está aqui há mais tempo sabe do início do mercadinho. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? E lá no início eu já falei aqui no canal que o nosso primeiro pedido foi de R$ 1.036, um boleto único, a gente não dividiu esse valor. E por um bom tempo, esse foi o nosso único fornecedor. Somos muito, muito gratos a ele, porque, afinal de contas, foi o nosso primeiro fornecedor e coincidiu de ser um fornecedor a prazo. Então, isso fez com que a gente conseguisse estar girando, mesmo que aos pouquinhos ali tá girando aquelas mercadorias, não é mesmo? Então, essa foi uma grande dificuldade no início. Então, quer dizer, a gente não conseguia comparar, a gente não conseguia fazer nenhum tipo de cotação no início, sabe? O que ele tinha no catálogo era o que a gente tinha para comprar, não tinha essa questão de cotação. Então, querendo ou não, tinha um item sim que a gente sabia que estava mais caro do que a gente poderia estar comprando, mas a gente não tinha muita opção no início, tá bom? Segundo motivo que pode estar fazendo um empresário, uma empresária desistir do comércio no início é a comparação. Gente, tá aí outra coisinha que pega, é a comparação. Comparação essa, principalmente quando vem de um comércio que coincidiu de abrir no mesmo tempo, na mesma época que você decidiu abrir o seu comércio. Aqui com a gente aconteceu isso. Aliás, vou ser mais específica. Aconteceu comigo. Não sei se é porque eu era mais ligada nessa questão, mas aconteceu comigo essa questão da comparação com outro comércio. E assim, uma coisa que se eu posso deixar de conselho para vocês é... Gente, eu sei que quando a gente se coloca nessa questão de se comparar com outro comércio, com o crescimento especificamente de outro comércio em relação ao nosso, a gente parece que não consegue se dar conta de fatores básicos. Quais são esses fatores, Bianca? Exemplo, localização. Qual é a localização desse comércio? Qual é a sua localização? Investimento de capital. Esse comércio entrou com investimento de capital? Já entrou com gôndola? Já entrou com funcionário, colaborador? E você? Você trabalha sozinho? Você trabalha sozinha? Você tá com qual valor investido aí de mercadorias no seu comércio? E ele, será que ele já tinha um capitalzinho a mais? Já juntou, se programou a mais do que você? Que às vezes decidiu aproveitar uma oportunidade assim rapidamente, sem se planejar tanto? Então são fatores que a gente precisa colocar na ponta do lápis para não deixar que isso acabe se transformando em algo negativo na gente e acabe nos prejudicando. Então esse tipo de fator externo é uma coisa muito delicada, que a gente precisa se programar. Eu diria que é essa questão, se programar para não se deixar levar por essas coisas que não agregam em nada no nosso crescimento, muito, muito pelo contrário. Nos faz sentir, pelo menos assim que eu me sentia, tá? Quando antes eu consegui dar esse start, que eu precisava mudar esse pensamento, sabe? Eu me sentia como uma pessoa que não estava dando conta do que precisaria estar dando conta, sabe? Aquele sentimento de ser menor, se sentir menor, ou estar, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que eu tenho o mesmo tempo que fulano, fulana, e ele já conseguiu crescer, já conseguiu aumentar o mix, já conseguiu estar com mais mercadoria para vender, e eu tô cá atrás ainda, sabe? Então, esse sentimento é o que a gente não precisa, é tudo que a gente não precisa para conseguir estar crescendo aí no nosso comércio, no nosso empreendimento, não é mesmo? Terceiro motivo, não menos importante, que pode sim estar fazendo você desistir aí do empreendedorismo no comércio de bairro é não agir. Bianca, como assim não agir? É muito normal, diante de motivos pelos quais eu já falei com vocês anteriormente, a gente simplesmente se paralisar. Por que se paralisar? Primeiro, porque é uma coisa mais cômoda, é muito mais cômodo eu simplesmente ver o que está errado, fingir que não estou vendo e deixar para lá, procrastinar, do que eu simplesmente parar, respirar fundo, olhar para aquele problema, para aquela dificuldade que a loja está enfrentando no momento e pensar com um olhar clínico, um olhar de quem quer resolver, pensar como eu posso resolver isso? Como eu posso fazer um orçamento para tal coisa, para resolver isso aqui o mais rápido possível? Porque acaba que demanda mais energia e o nosso normal é querer economizar energia, procrastinando tal coisa. Então,
essa parte de agir parece que não quando a gente fala, né? Quando a gente escuta outra pessoa falando, eu preciso agir, eu preciso agir. É fácil de ouvir, mas é difícil de colocar em prática. Por quê? Porque a gente sabe que no fundo, tudo que a gente precisa agir no nosso comércio vai demandar tempo, vai demandar energia nossa para aquilo, porque a gente sabe que se a gente não encabeçar alguma coisa, dificilmente aquilo vai se resolver sozinho, ou alguém, um anjo aí vai aparecer e falar, deixa que eu resolvo isso para você. Isso é um conto de fadas, não existe no comércio. Então, tudo que demanda da gente agir envolve N fatores, principalmente a questão do conhecimento, porque é impossível quem começa pequeno e tem a pretensão de crescer, de progredir no comércio, é impossível não correr atrás de conhecimento, tá bom? É um conhecimento que, assim, você precisa realmente ter sede de conhecimento. Seja ele de forma gratuita, graças a Deus hoje, a cada dia que passa tem muita coisa. Lá no início, quando a gente começou, não consigo me lembrar de alguma coisa rápida assim para falar que tinha há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás, pra gente conseguir ter acesso pelo YouTube, enfim. E hoje, graças a Deus, tem todas as redes sociais, você tem canais muito, muito bons que sim, conseguem transmitir bastante recado, bastante coisa produtiva para estar colocando em prática. E também tem a questão da leitura, inclusive se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu posso estar compartilhando alguns livros que eu acho assim best-seller de quem é comerciante ou pretende começar no empreendedorismo com comércio de bairro, tá bom? Então, assim, você precisa realmente ter sede de conhecimento, principalmente se a sua intenção com o comércio é fazer com que ele cresça, com que ele fique mais propenso ao crescimento diário, tá bom? Se você gostou de saber quais são os 3 principais erros que um empreendedor ou uma empreendedora podem cometer ao abrir um negócio próprio, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.